Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2015. Galera, nessa videoaula eu vou estar respondendo aqui uma dúvida que eu recebi essa semana do João Bosco. João Bosco, obrigado aí pela sugestão de vídeo. E vamos discutir um pouco sobre esse assunto, ok? Eu acho que bastante gente tem essa dúvida. Talvez eu não tenha abordado de uma maneira tão clara nas primeiras videoaulas, que seria ali quando nós consertamos as unidades do arquivo do Revit, mas a gente vai tender a chegar num consenso depois dessa explicação. Bom, o João está comentando aqui que ele trabalha com sistemas de dimensões de unidades diferentes, sendo que dimensões em centímetro, elevações em metros e assim por diante. Bom, a técnica que eu vou utilizar, ela vai ser independente para o tipo de planta que você vai utilizar, porque você só vai estar ajustando tipos de cotas e as suas unidades. Então esse processo pode ser feito numa vista de planta, numa vista de elevação, numa vista de corte. Para não confundir, João, eu vou deixar sempre aqui na vista de planta, com o elemento aqui de corte na vista superior, mas você pode abordar esse mesmo item para o item de elevação, beleza? Bom, vamos lá. O que a norma ABNT 6492 diz? Ela fala o seguinte: as cotas devem ser indicadas em metros para dimensões iguais e superiores a 1 metro, e em centímetro para as dimensões inferiores a 1 metro. Ou seja, se você tem ali uma parede com 3 metros, você vai colocar 3,00. Porém, se você tem uma abertura de uma janela ou uma porta com 70 centímetros, você não vai colocar 0,70, e sim 70 e pronto, e acabou. Isso gera um pouco de polêmica, porque pode dar um pouco de confusão, principalmente para quem vai estar executando, se não tem ali uma habilidade técnica para interpretar o desenho. Isso pode gerar um estresse na obra. Bom, tirando isso de lado, eu vou abordar literalmente como que eu coloco duas unidades em uma mesma cota. Bom, primeiro, eu tenho aqui 5 paredes, onde cada uma aqui tem uma dimensão. Bom, a primeira parede ela tem exatamente 2,41 m. Ele está colocando as duas casas decimais. Essa segunda parede não, ela já tem 2 metros, ok, 405. Essa tem 2 metros, 4.025, eu tenho a quarta casa decimal. Essa parede tem 2 metros, 401 e essa parede tem 2 metros, 4.001, também ali com a quarta casa decimal. Se vocês ativarem aqui o elemento de unit ou unidade, digitando no teclado UN, ele vai trazer essa janela, ok? E o elemento linear, ele vai sempre estar casado com as suas cotas. Quando você habilita essa opção, você pode selecionar o último camarada aqui, ó, metros e centímetros. E isso vem complementar mais uma exigência da 6492, que ela fala que todas as unidades em milímetros têm que ser representadas como se fosse um expoente. Ou seja, se você tiver ali com o PDF dessa norma, você vai conseguir enxergar que as unidades em milímetros ficam com letras menores. Então eu vou colocar aqui, ó, metros e centímetros, e eu vou ter no arredondamento 5 opções. A primeira seria esse aqui, ó, para o mais próximo de 1 centímetro. Eu vou confirmar com OK e clicar novamente. Reparem que o 2,41 ele permaneceu e as demais, como tem a terceira e a quarta casa decimal, não sofreu alteração. Bom, mais uma vez aqui eu vou alterar a minha unidade. Dessa vez eu vou colocar para próximo de 5 milímetros. Toda unidade que tiver ali entre 5 milímetros, ele vai representar como um número exponencial. Nesse caso, a segunda parede e a terceira parede, como tem unidades próximas, ele fez o sistema de arredondamento, ele vai colocar essa minha informação. Essa parede aqui, a terceira, na verdade, teria que ser 2,4025. Como ele arredondou, ele não colocou o 25. Bom, mais uma vez aqui vamos aumentar a precisão, colocando para 2,5, ok? Reparem que a primeira parede, 2,41, a segunda 2,405 e agora a terceira parede 2,4025. Isso aqui a norma BNT ela aceita, tá? Só que para unidades em milímetros e não em centímetros. A quarta e penúltima configuração seria para aproximadamente 1 milímetro. Ele vai colocar aqui todas as casas decimais exatamente com arredondamento de 1 em 1 milímetro. Eu creio que essa é a melhor forma para vocês utilizarem aí dentro do seu projeto de civil no Revit. Bom,
A última maneira seria você colocando a quarta casa decimal aproximando para 0,1 milímetro. Então eu estou colocando aqui a quarta casa decimal e ele vai representar todas as unidades até a quarta casa. Não tem essa necessidade dessa precisão, então como eu falei, aquele penúltimo item, ele vai estar utilizando o mais próximo aí do dia a dia, ok? Eu vou ser bem franco que a maioria das empresas que eu prestei serviço ou que eu acabei vendo algumas plantas não utilizam esse recurso que a 6492 solicita. Então, pera lá, professor, isso aqui é conforme a norma. Agora, se eu quero colocar as minhas cotas em centímetros e no mesmo projeto eu quero colocar as minhas cotas em metros, então nesse caso eu vou explicar uma segunda técnica para a criação de cotas, ok? Então, partindo aqui do princípio que você tem uma geometria construída, você vai vir aqui na aba anotar, ok? Eu vou puxar aqui um elemento de alinhado e antes de habilitar as referências de face, eu vou vir aqui nesse botão editar tipo. Ok? Dentro da janela de propriedades, você vai encontrar um grupo gráfico, seria a representação de setas ou traços, e logo abaixo aqui você vai encontrar toda a sua parte relacionada a unidades, entre elas formato das unidades, nesse caso é o formato principal e não a unidade alternativa, eu já vou falar um pouco sobre ela. E você pode clicar aqui, ó, exatamente, formato das unidades 1, 2, 3, 4, metros padrão. Então, essa minha cota, no caso, o estilo diagonal 2,5 milímetros Arial, ela vai estar medindo conforme a configuração do meu arquivo, porque eu digitei lá o N e ele vai respeitar sempre aqueles metros e centímetros. Bom, professor, se você alterar suas unidades principais, ele vai alterar esse formato? Sim. Querem ver só? Eu vou voltar lá no meu UN. Eu vou mudar aqui a minha unidade principal somente para metros. Eu vou colocar aqui 2 casas decimais, não vou colocar a representação de unidade, vou confirmar com OK. Ao voltar aqui no editar tipo e exatamente na unidade padrão, reparem que ele já corrigiu e colocou aqui metros. Porém, você tem a possibilidade de vir aqui em cima, ó, e desabilitar essa configuração do projeto. E aí você passa a utilizar uma unidade específica na sua cota. Bom, antes de fazer qualquer alteração, eu vou fechar essa janela, eu vou duplicar essa minha propriedade e eu vou colocar aqui professor Daniel, e vou colocar aqui cota e vou colocar a representação da unidade de centímetros, beleza? Vou confirmar com OK. Por que isso? Para não perder a propriedade original da cota diagonal, pelo menos eu tenho uma referência de onde eu estou modificando. Eu vou descer aqui a estrutura, formatos de unidade e aí sim eu vou desabilitar, usar as configurações e eu vou utilizar somente centímetros. Lembrando que a norma 6492 não exige que você coloque a unidade de centímetros depois ali da sua cota. Porém, para não gerar confusão, ela não tem nada mais, nada menos do que somente 2 valores. Então, no processo de arredondamento, você tem aqui, ó, 0 casas decimais. Símbolo nenhum, não há necessidade, eu clico no OK. Bom, beleza. Então, isso significa que se eu vier aqui nessa porta agora, ó, estilo de cota professor Daniel centímetros, puxar essa referência, ó, ele não vai colocar em metros, e sim em centímetros. A mesma coisa vai acontecer aqui para essas janelas. Ao mesmo tempo, você pode agora puxar aqui a sua cota alinhada, voltar aqui no campo de propriedades e voltar a selecionar aquela diagonal Arial. Se você puxar aqui a referência interna desse cômodo, ó, ele vai estar representando com a unidade em metros. Então, eu acho que a melhor técnica que você pode utilizar seria criar 2 estilos de cotas. Lembrando que se você mudar a unidade do seu arquivo, a representação mais recomendada, mesmo utilizando metros, ok? Seria aquele sistema metros e centímetros, porém com um arredondamento de 1 milímetro, ok? Bom, terceiro tópico dessa videoaula. Bom, o que seriam as unidades alternativas? Bom, olha só que interessante. Eu colocando aqui num estilo de cota, editar tipo, eu vou até duplicar e eu vou colocar aqui novamente o meu nome aqui, ó, professor Daniel. E nesse caso, eu vou colocar aqui metro e centímetro em uma mesma referência, porém ele vai dar uma duplicidade de informação. Vocês já vão perceber o porquê.
Criei aqui o meu estilo, confirmo com OK, eu vou descer essa barra de rolagem e eu vou encontrar aqui, ó, formatos das unidades, nesse caso é a cota principal. Ele está respeitando metros, 2 casas decimais e sem nenhuma simbologia. Legal. Já nas cotas alternativas, eu estou representado aqui como nenhum. Você habilitando aqui ou a sua representação na direita dessa sua cota original, que no caso ficaria primeiro metros, depois centímetros, ou abaixo dessa cota. Eu vou colocar ela como abaixo, beleza? Bom, qual que vai ser a unidade que eu quero como cota alternativa? Eu vou mudar e tirar do padrão do projeto e utilizar como centímetros. Não há necessidade de você talvez colocar casas decimais, porém se houver necessidade você utiliza. E caso você ache mais interessante, você pode suprimir aqui o zero sem problema nenhum. Nesse caso, como nós temos 2 valores, eu recomendo você colocar a unidade da cota alternativa. Clico no OK e confirmo aqui mais uma vez. Bom, como eu não puxei nenhuma cota ainda, eu vou colocar aqui como referência essa parede e essa parede, e ele vai trazer para mim exatamente as 2 informações, tanto a cota em metros quanto a cota em centímetros. Tá ruim de enxergar porque está na vertical, deixa eu puxar uma cota na horizontal para eu poder explicar e vocês entenderem um pouco melhor. Olha só, numa mesma cota eu estou colocando 2 unidades, a primeira principal em metros e a segunda em centímetros. Eu vou ser franco que eu nunca vi nenhuma cota sendo representada dessa maneira em projetos, ok? E o outro modelo que você pode utilizar, ao invés de ser abaixo, seria na direita. Então, ele vai representar a primeira unidade principal e depois a segunda unidade, e nesse caso seria em centímetros. Talvez um processo mais prático seria utilizar 2 escalas, uma em metros e a outra, por exemplo, em polegadas. Talvez isso aqui seja mais típico e mais fácil de ser encontrado aí em pranchas. Beleza? Então, só para recapitular essa videoaula, você pode colocar as unidades em centímetros no sistema de unidades. Lembrando que metros e centímetros você tem aqui o elemento de arredondamento e o mais indicado é para 1 milímetro, beleza? E ele vai ficar mais próximo à norma da BNT. Segundo processo é você criar um segundo estilo de cota, porém não utilizando o seu sistema de unidade padrão do arquivo, e sim somente centímetro. E a terceira técnica é utilizando as cotas alternativas, ou seja, as unidades alternativas. Também é uma saída e você pode escolher entre esses 3 elementos. Beleza, João Bosco? Eu espero que eu tenha ajudado, você tenha clareado essa informação. Óbvio que pode surgir algumas dúvidas em relação às cotas externas e internas. Eu já gravei algumas videoaulas sobre esse assunto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para todos os elementos que eu já postei e que estão aí no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você não está inscrito em meu canal do YouTube, se inscreva, porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai receber um informativo. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha, divulguem para mais e mais pessoas, para que elas possam aprender gratuitamente. E como sempre, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!